Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Especial. É muito bom receber você aqui para mais esse momento de estudo da Palavra de Deus. Imagine por um momento se houvesse alguém dentro daquele navio, o Titanic, com capacidade de prever que daqui a alguns dias aquele navio se depararia com um iceberg e todo o navio seria naufragado, e avisando e gritando para que os comandantes do navio alterassem a rota daquele navio. É muito provável que ele não seria ouvido, que iria ser taxado de louco. Um navio daquele tamanho, com aquela estrutura, com aquela grandeza, seria afetado por um iceberg no meio do mar. Na verdade, como diz a introdução da nossa lição, é exatamente assim que parece que funciona o papel de Jeremias, avisando claramente para que a nação mudasse a rota decisivamente antes que viesse o fatal juízo de Deus sobre a nação. A gente chega na lição de número 10 e a gente vai conversar sobre esse momento histórico da queda de Jerusalém depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta com a lição de número 10. Foi assim que Jerusalém caiu. Se você ainda não fez, compartilhe esse link aí com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, desse momento histórico tão importante para Jerusalém, que muito nos fala sobre a fidelidade de Deus com a sua palavra e a maneira como Ele conduz o processo de juízo para com o povo judeu e a cidade de Jerusalém. Para conversar sobre isso, temos aqui novamente conosco o pastor Adailson. Seja muito bem-vindo, pastor Adailson, mais uma vez. É bom tê-lo aqui para a gente conversar sobre o assunto dessa lição. Eu me lembro que a gente fez a lição do oleiro, da botija. Isso. E parece que aqui a gente está diante da botija definitivamente quebrando, né? Foi Jeremias 39, 1 a 2, né? O texto base. Foi assim que Jerusalém foi tomada, no 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês. Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. E no dia novo do 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Imagina só Jeremias agora que avisou lá atrás, né? Vem avisando o povo, né, desse dia, ele vem avisando o povo desse momento. Isso. E parece que ele está preso lá no pátio do templo, ele está preso em algum lugar e ele está numa visão privilegiada, né? Por quê? Porque ele está em Jerusalém no momento em que ela é sitiada. E ele vê agora de uma maneira assim, concreta o que Deus havia mostrado para ele, né? Deus havia mostrado o que ia acontecer e agora ele está ali, né? Ele vê acontecer da maneira como Deus disse que ia acontecer, né? Sim. É claro que para um judeu, e Jeremias né? Não deve ter sido um momento alegre, mesmo sabendo que Deus tinha falado que ia, mas ele vê ali, né? Vamos pensar quem conseguiu subir nos muros para olhar e ver um exército de fora, da Babilônia, cultura totalmente diferente, cercando, com tenda, acampado ali, e até o momento que esse pessoal entrou. Então, para o próprio Jeremias, né, ele deve ter passado um momento com o coração triste, cortado, né, de angústia, né? Talvez eu avisei, meu Deus, eu avisei, né? Não sei, mas não deve ter sido uma cena para um judeu, uma cena que ele gostaria de ver, né? Pela história, a gente vai descobrir que o cerco
da cidade começa em 588 a.C. 2 anos e meio depois, mais ou menos. Acho que foi até você que falou desses 2 anos de cerco, né? 586, eles penetram os muros da cidade. São 2 anos de um sofrimento intenso. E aí eu acho que nesse momento, eu não sei se dão ouvidos para Jeremias ainda, mas é um momento de achar que as coisas estão muito complicadas para eles, né? Existe talvez uma certa segurança nos muros de Jerusalém, né? Nunca ninguém invadiu Jerusalém. Até para Davi conquistar Jerusalém não foi fácil. Não foi fácil. Mas agora o dia está para chegar, né? E é interessante, né? Por quê? Porque o cerco, Júnior, 2 anos, ali 2 anos e pouco, talvez, e sem entrar e sem sair nada. Né? Mas é um cerco também que dá a entender de estudo. Não é que eles vão ficar parados lá até o povo não aguentar mais. Não, os caras estão tentando encontrar uma brecha até que encontra. Para entrar. Porque eles entram através de uma brecha que se abre e eles vão lá e conseguem entrar na cidade. Quando entram na cidade, aí o rei sai pelos jardins, né, e tenta fugir da invasão, né? E aí começa aquilo que Jeremias falou. Fogo, né? Porque você tem Jerusalém, que era um alto, né? É o monte lá que Davi conquista, né? E Davi, você vê que interessante, né? Só vai ser conquistado por Davi. Josué lá invade a terra, mas aquele espaço lá, os jebuseus só vão ser tirados dali por Davi. Então vão ficar esse período todo lá, os jebuseus morando lá, né? E Davi tira. E era uma cidade que ficava no alto, murada, era difícil mesmo, ninguém tinha conquistado até aquela época, por quê? Porque era difícil, como você falou, né? Davi parece que entrou por um aqueduto e com um monte de gente valente, então não foi fácil também não, mas ele conquista. Então era essa cidade que, por estar no alto, ela tinha uma certa segurança, passava uma certa segurança, né? Talvez, não por Deus que na história e pela fortaleza, talvez eles se tornaram um pouco arrogantes, né? Não, imagina, tal. Mas entraram, né? Saquearam o templo, destruíram, queimaram, o rei foge, né? E eu fico pensando assim, né? O Jeremias ali, né? Olhando para um lado e para o outro. Né? Eu falei daquilo, eu falei disso, eu falei daquilo, eu falei, né? É muito... É bem isso, é uma mistura de sentimento, né? Finalmente está acontecendo o que eu falei, sim. Né? Mas assim, puxa vida, está acontecendo o que eu falei e a minha Jerusalém aqui está sendo destruída, a minha nação, não ouviram a mensagem do Senhor, né? É nesse contexto que ali entre os capítulos 39 e 52, Jeremias descreve essa queda, né? A fuga do rei, né? Com alguns soldados, né? Que ainda ficaram fiéis a ele, né? E a morte desses soldados, ele vai ser cegado, né? Os filhos vão morrer na frente dele. Sim. Né? Os filhos vão morrer na frente dele e a elite lá que estava com ele também vai, e ele vai cativo e cego, né? Vai cativo e cego. E o relato do roubo, do saque de Jerusalém, né? Os metais nobre, caro, tal, levados, né? Por que eu falei isso aqui? Mesmo que foi o Jeremias profetizou, né? Mas tem um salmo que diz assim, ó: o pardal encontrou casa, andorinha, ninho, para si, para sua prole nos seus altares, Senhor. Isso. Né? O pardal era a ave mais comum, né? Mas tinha espaço ali. Assim, ó, o povo tinha, né, um apreço, tinha gente séria, como os profetas, que olhava para aquilo e naquela época, naquele momento, era o ponto de contato, era o templo. Não tinha como não derramar o coração. Pelo menos uma viagem durante a vida, ele tinha que fazer até Jerusalém, conhecer, ver, né? Então tem uma mistura de sentimento aí. O profeta foi criado nesse contexto, né? O profeta é criado nesse contexto. Tem uma mistura de sentimento. Eu estou aqui falando o que Deus vai fazer, mas eu não quero que aconteça porque é o meu povo, a minha história, né? Mas acontece, por quê?
Porque Deus é fiel ao que ele diz, né? Deus é fiel a ele mesmo, ao que ele diz, e ele cumpriu o que ele diz, né? Aqui praticamente é a cena do juízo sendo derramado literalmente contra o povo. Deus avisou e está aí, né? E a gente está, na verdade, já respondendo a questão número 1, né? Sim, sim. Ele tem como uma carta branca, né? E ele tem que ser bem tratado, né? Isso. Ele tem que ser bem tratado, tá? Há um equívoco ali que, de repente, ele acaba se misturando no meio de um pessoal, mas quando o pessoal percebe que, opa, esse aqui não, tira esse pessoal, esse aqui não vai, esse aqui tem carta branca, que é o profeta Jeremias, né? Um pessoal que parece que estava sendo preso e levado para Ramá, e Jeremias acabou, não sei porquê, não sei se por causa da multidão. E quando alguém percebe, fala, ele não, porque ele tem carta branca, porque ele tem que ser bem cuidado, ele vai ficar onde ele quiser ficar, ele tem, né? Provavelmente o rei, o Nabucodonosor e o general dele, que agora eu esqueci o nome do general dele, né? Que é o invasor, o general é o invasor. Fugiu aqui o nome dele, aqui está na lição, o invasor, né? É esse pessoal que provavelmente conhece a história de Jeremias, né? Sabe, e é esse camarada que, quando invade Jerusalém, parece que já conhece algumas figuras ali, porque de certo conhece, né? Nós estamos falando de 588, mas em 605 eles já chegaram em Jerusalém, né? Sim. Em 605 eles já chegaram em Jerusalém. Então, sabe da vida do profeta e com certeza ali a gente vê um dedo de Deus, o cuidado de Deus, a mão de Deus, né? Como sempre cuidou de Jeremias, falando assim, ó, tudo isso vai acontecer, mas tá? A gente vai rever isso aqui mais na frente, ali você vai ver, hein? Muito bem, na pergunta de número 2, pede para a gente apresentar aqui esses personagens, Gedalias, Ismael e Joanã, nesses eventos subsequentes ali em Judá. Qual é o papel desses 3 personagens aqui nesse momento histórico? Gedalias, ele vai ser o governador colocado por Nabucodonosor, né? Então, caiu Jerusalém, caiu tudo, invadiu, vamos levar cativo o pessoal que pode contribuir, aqueles que têm habilidades, né? Então vamos levar para a Babilônia, porque a gente precisa de mão de obra é caro a vida inteira, ainda mais mão de obra escrava é barato, tal, naquele contexto todo ali, tinha isso também, era parte da economia também, né? Então vamos levar quem é bom o que é bom, o artífice tal, vamos levar. E levavam mesmo, e levou. Como você falou, ficou aquele pessoal que não tinha tanta instrução. Certo. Tá? Aquele pessoal que não tinha tanta instrução. Mas eles colocaram lá Gedalias como governador. Então, Gedalias é governador. E ele começa a trabalhar, né, tentando agora juntar ali os cacos, né, e ver o que ele pode fazer. Tá? Mas se levanta uma conspiração contra ele. E ele não acredita que essa conspiração vai ter resultado porque ele é colocado por Nabucodonosor, pela Babilônia. Então ele acha que ninguém vai se levantar, vai querer enfrentar a Babilônia. Esse talvez seja o equívoco dele, porque de fato Ismael, que é da linhagem real, né, se torna ali um saqueador, talvez seria o nome, por quê? Porque ele arma uma emboscada, mata Gedalias, mata os soldados que acompanhavam ele, porque quando o pessoal ficaram sabendo que tinha um governador que era um judeu, e que o rei deixou ele tomando conta, os soldados que fugiram voltaram, quem fugiu tal voltou, e vamos refazer, vamos tentar ver o que a gente faz aqui. E eles começam a tentar juntar os cacos para tentar ver se dá para fazer alguma coisa ali, tá? E volta muita gente, então ele tem lá o respeito dos soldados, né, que fugiram, mas é uma milícia que está ali e tal. E ele consegue tocar ali, até que ele levanta essa conspiração. E aí é o Ismael, né, que faz essa conspiração, uma emboscada, tira a vida dele e do pessoal que guardava ele. Do Gedalias. E ele começa, então, a ser um tipo de um saqueador.
Porque o texto vai dizer que ele vai atrás de grupos de pessoas e vai saquear. Tá? O pessoal que estava reunido em vigília pela queda de Jerusalém, tentando buscar talvez uma resposta de Deus, Senhor, o que aconteceu, tal. Ele pega esse pessoal todo e saqueia. E ele vai, tá? E é aí que entra o terceiro personagem, né? Joanã. Que Joanã, ele faz parte da comitiva de líderes de Gedalias, tenta avisar Gedalias não acredita nele, aí cai nessa emboscada, e Joanã é que vai atrás do Ismael e não consegue pegar, né, mas dá fim pelo menos àquela situação dele ser não seria um revolucionário, um saqueador, né? Sim. Gedalias vai e traz uma certa tranquilidade novamente para o povo, porque o muro caiu, não tem mais a instituição, o povo está perdido, disperso, e agora você sabe que é necessário ter o mínimo de organização, né? Para que o mínimo de lei, para que a convivência social se dê de uma maneira tranquila e pacífica, e precisa sempre de ter alguém, né? Para pelo menos conduzir calma, paz e tal. E ele consegue trazer de volta Joanã, pelo menos essa ideia de estar tudo calmo, expulsamos o camarada, o Ismael, não conseguimos pegar para ele pagar pelo que ele fez, mas vamos centrar aqui. Então esses três personagens em Judá, né, tem esse fato histórico, né? O Gedalias, que é colocado como governador, Ismael, que é da descendência do rei, talvez ele falou, quem tinha que estar lá era eu, não sei, e eu vou tirar esse camarada e vou tentar, só que ele cai, ele começa a saquear o pessoal, né? E aí aparece o Joanã, que vai tentar colocar ordem de novo, vamos colocar o pé no chão aqui, tem muita coisa para a gente fazer, né? Isso só acontece tendo em vista o tipo de império que era o babilônico, sim, né? Sim. Se fosse o assírio, nada disso teria acontecido, né? Não. Como Deus trabalhou, inclusive, diante da sua fidelidade no juízo, mas também para preservar o que a gente vai ver, o que a gente viu do renovo, né? Para preservar o renovo de Davi, né? Porque tanto quem vai para a Babilônia tem a promessa da volta, mas a terra, ela não é o mesmo tipo de filosofia de ação do Império Assírio, né? Sim. Que fez ali em Israel, em Samaria, mandou deportações outras nações para irem morar lá, para misturar com o povo, e aí é o que a gente tem de samaritanos, que é um grande ódio entre judeus e samaritanos no tempo de Jesus. Ainda né? lá, Mas no Império Babilônico, tudo isso no controle de Deus, né? Há essa possibilidade ali, essas questões estão acontecendo na terra, mas é o povo judeu está lá preservado na Babilônia, e esse povo é o que a gente conhece até hoje como os judeus, né? E não me parece pelo texto que o pessoal que ficou, eles foram agraciados por Nabucodonosor com terra. Porque assim, você tirou toda a elite. Certo. A elite que tinha formação. Porque você precisa de mão de obra, você precisa de médico, de professor, de ferreiro, você precisa de agricultor, né? Você precisa O conhecimento é algo caro, e a vida inteira o conhecimento foi algo caro. Sim. Né? Quem detém um conhecimento tem um patrimônio, né? É caro o conhecimento. Então, uma nação formar artífice para manter a segurança, a paz, a produção, o alimento, tudo isso, né? É uma conquista mesmo naquela época, uma conquista grande, tá? Uma conquista grande. E essa deportação tem disso também, né? Tem disso também. Então, quem fica? Tá? Esse pessoal foi quem fica. Era o pessoal que não tinha lá uma profissão boa, tinha tal. Pouco a oferecer, mas esse pessoal, se você vai ler o texto, eles ganharam terra, eles é que vão cuidar da terra. Nesses 70 anos, eles é que vão organizar, se organizar, né? Cuidar da terra. Então, eles foram, de um certo ponto, para quem não tinha nada, para quem não tinha coisa nenhuma, ter nada é alguma coisa, né? É verdade. Então, eles agora têm um pedaço de chão, porque não tem mais ninguém, né? Então, a gente tem um espaço aqui para a gente fazer alguma coisa, né? Eu acho que eles foram, de um certo modo, ali agraciados
terra, porque uma das maneiras de você cuidar, assim, ó, é o que a gente viu no Brasil, as capitanias hereditárias, né? O Brasil é um continente. Sim. Qual foi a primeira ideia? Dividir esse negócio aqui, cada um pega uma capitania aí. Isso aí, né? Cuida aí. Você consegue pelo menos manter a ordem aqui, ó, tal. O que aparecer é de Portugal, tal, mas... Então é isso. Então é uma maneira, né? Você dá terra e o pessoal cuida, né? Sim. Do ponto de vista de cosmovisão do judeu, da nação, há a frustração mesmo para esses que se ficaram, porque o templo não está mais lá. Né? Templo destruído, saqueado. Então, existe essa... Eles estão cuidando da terra, mas aí mesmo os jovens, né? A gente vai ver Daniel, os jovens são levados para estudar lá, para se desenvolver lá e trabalhar para o Império. E quando do retorno, ali Esdras, Neemias, quando vão fazer as sondagens, né? Existe um sentimento de derrota, né? Eles ficaram, mas assim, não construímos um muro, não deu, estamos aqui. E não existe nem a expectativa que ia dar certo reconstruir, né? E aí precisa desses reformadores, né? Mas aí a gente já está bons anos lá na frente, né? Voltando aqui, na questão de número 3, depois que Joanã faz esse trabalho, Jeremias dá conselhos. Sim. Para que o povo se submeta, ou vão para a Babilônia, ou fiquem ali mesmo. Fiquem aqui em Israel, fiquem aqui em Judá, em Jerusalém, vamos ficar por aqui. A pergunta da questão o povo cumpriu a promessa de obedecer o que ouviu de Jeremias? Como eles reagem? Não cumpriram não, né? É interessante que assim, talvez motivado pelo medo da Babilônia castigá-los, porque o governador que foi colocado ali por Nabucodonosor foi feita uma emboscada para ele, né? Então assim, talvez com medo, né? O pessoal ficou meio receoso, né? Então o que a gente faz? E Jeremias dá o conselho, né? Fiquem aqui, né? Não vamos sair daqui não, vamos ficar aqui, né? Só que o povo não obedece ele. Inclusive, Joanã, que até essa primeira leitura se demonstra assim, um líder, ou alguém talvez um visionário, né, que poderia ser até indicado como sucessor do Gedalias, eu não sei, um cargo, ele acaba sendo levado pela turba, pelo povo também, né, e eles, Egito, né? Mas o que o profeta fala, né, porque eles vão consultar Jeremias. Tem um tempo ali que Deus espera para responder Jeremias, ali de uns 10 dias depois ele responde. E a resposta é para ficarem, né? Para não temerem Babilônia, mas para ficarem ali. Por quê? Porque Deus vai guardar, Deus ia resolver, né? Não precisa ficar com medo da espada, que eles vão vingar porque mataram. Não, fiquem aqui que Deus ele vai dar um jeito. Só que eles não obedecem, né? Eles não obedecem, eles não ouvem a palavra, porque era uma palavra de Deus, tá? Para eles não obedecem, eles fogem. E o pior de tudo é que eles vão para um contexto que Deus já havia falado através do profeta, contexto de idolatria, né? Eles vão para o Egito, tá? Chegando no Egito, eles vão praticamente desembocar na mesma idolatria que os pais dele, que o povo que foi cativo, que ficou, né? Sim. Então, não cumprem, não obedecem, não olham, não veem, né? O profeta está falando, eles viram que o que o profeta falou se cumpriu, então é verdade, ó. Então vamos consultar o profeta, consulta, fica aqui, não precisa fugir não. Eles vão para um lugar que Deus não quer que eles vão, Sim. Por causa da idolatria. Né? Sim. O povo continua não ouvindo a palavra do Senhor, mesmo diante do cumprimento das profecias, daquilo que eles estão vendo, eles continuam. O Jeremias é um profeta que a gente tem que respeitar o choro dele, né? Sim, porque o tempo inteiro ele é desprezado, né? Diante da sua profecia, diante da sua fala. Ele tem o respeito da corte babilônica, mas não tem o respeito do povo de Deus, né? E isso que é interessante, né? Parece que talvez o conhecimento que eles tiveram de Jeremias, Nabucodonosor,
que era um homem de Deus e tinha falado bastante e o pessoal acreditou. Mas os da casa, né? O profeta na sua casa não tem honra, né? O nome do general é Nebuzaradã. Que a gente não lembrou ali atrás. O nome Nabucodonosor já é fácil, difícil. Nebuzaradã já é mais complicado ainda. É o general que invade, né? Isso, e que coloca Gedalias. Que coloca, a mando de Nabucodonosor. Muito bem, nesse contexto todo, dá a entender também que até o próprio Jeremias é meio que forçado com Joanã a ir, né, para o Egito. Sim. Ele está com essa turma, né? Ele ficou, ou vai ou morre. Então ele está numa situação. O ministério de Jeremias não é fácil, não é simples, não. Mas, enfim, Deus continua com ele e ele não para de profetizar. Não para. E aí, na pergunta de número 4, é pedido aqui para a gente descrever o que Jeremias disse que aconteceria ao povo, comentar a reação deles em relação a essa mensagem e qual é a última mensagem de Jeremias a eles, ao povo, né, e a Baruque. Sim. É interessante, né? Você vai vendo devagar e você vai falando, meu Deus do céu, como esse homem sofreu, né? A mensagem era de exortação que o castigo de Deus viria sobre o Egito também. Então assim, vocês saíram do fogo para ir para a fogueira, entendeu? Sim. Então não tem jeito, tá? O castigo vai chegar aqui, tá? O castigo virá. E é interessante que assim, tem uma cena que o povo conclui que o sofrimento era devido a eles terem servido a Deus. Tá? A conclusão da turba, né? Por quê? Porque quando eles estavam servindo a rainha do céu, as coisas caminhavam, né? Então é melhor a gente ficar servindo a rainha dos céus aqui, né? Que é uma divindade que tem tanto babilônica como grega e uma divindade que se repete. E Jeremias deixa claro para eles que o juízo de Deus iria pegar eles aonde eles estavam também, que eles não iam fugir do juízo de Deus por causa da desobediência deles, tá? Que o juízo de Deus ia pegar eles também, tá? Então, essa aqui é a palavra de Jeremias, né? E Jeremias é duro, Jeremias é contundente, mesmo ali no meio deles, tá? Podendo sofrer qualquer tipo de retaliação, podendo sofrer ali qualquer tipo de sei lá, eles poderiam acabar com a vida de Jeremias, né? Porque a mensagem do profeta era dura. Não adianta que Deus vai castigar vocês lá, né? E ia chegar o tempo em que Deus ia invadir o Egito, tá? E o Egito ia pagar também, tá? Porque tem um juízo contra o Egito, tá? De Deus. Você lê o profeta Jeremias, você vai ver que tem juízo contra a Babilônia também. Sim. Tem juízo contra o Egito e tem juízo contra as outras nações ali circunvizinhas também. Sim. Então o profeta deixa claro que a fuga deles para o Egito, que foi uma desobediência do que Deus havia dito para eles, e ainda chegando no Egito, praticando tudo quanto era tipo de idolatria, isso não era salvo-conduto, que eles iam estar isentos de ser castigados, não. Tá? Então o profeta é contundente, é duro com eles, né? E não é duro com Baruque, né? Quando você vai ler o texto, Deus ele não é duro com Baruque, né? É como se o Baruque, que escreveu todo o texto, sente bastante também, né? Ele sente, porque ele está escrevendo o que Jeremias manda ele escrever, e ele sente a tensão, ele sente a agonia, né? E Deus, e o profeta fala com ele, fala que é castigo de Deus mesmo, mas que onde Baruque fosse, Deus iria isentar, iria proteger, iria guardar Baruque, né? O castigo viria onde ele estivesse, mas ele seria poupado do castigo, né? Então você vê que tanto Jeremias como ele, os dois, o pessoal chegou a acusar Baruque de conspirar contra eles. Tá? Então, quando você lê o texto,
Não é fácil a situação e a posição de Jeremias e de Baruque no meio daquele pessoal. De repente poderia acontecer um levante ali, eles serem espancados até a morte, sei lá. Vamos forcar, não sei. Por quê? Porque a profecia vem dura para o pessoal não aceita, não recebe. Tá? Não adianta recorrer a Baruque, que Baruque vai ser tão duro quanto Jeremias, não adianta. Né? Mas quando lá o profeta vai falar com Baruque, o texto deixa claro que Deus fala para ele assim, você vai escapar do juízo, aonde você estiver eu vou te poupar. Tá? Então tem essa palavra para ele aí também. Né? Mas ambos, né, sofrem, porque, Júnior, se você pensar um pouquinho, né, você tem tudo que eles estão vivendo emocionalmente, né, que eles viram a cena, tá, viram tudo acontecer, então eles passaram por aquilo, o Nabucodonosor vai embora, vamos tentar reconstruir, tem o gerente que fica lá tentando arrumar as coisas, né, e mesmo nessa situação que parece, passou, acabou, tal, agora é só tentar reconstruir todas as coisas, mas a tensão continua, né? A tensão, ela continua e eles vão continuar, mesmo depois daqueles acontecimentos, vivendo aquela tensão. Os dois, do início ao fim, né? Pelo que a gente vê, a vida não é fácil para eles, né? No capítulo 45, o que parece apontar é que Jeremias tem um aspecto de dureza com a situação, né? O Senhor pede para dizer para Baruque, eu edifiquei, eu derrubo, Sim. Eu plantei, eu arranco, Sim. E é isso mesmo, isso vai sobrevir sobre as pessoas, mas você eu vou guardar. Né? Existe um ponto de cuidado aqui com esses dois personagens que estão meio se apoiando ali na situação toda, né? Os dois contra a turba toda, os dois contra o remanescente que sobrou, né? Os dois contra essa gente toda, né? Muito bem. E assim, é até interessante porque você fica numa situação que você não sabe a qualquer momento o que pode acontecer, né? Mas é interessante como Deus, ele conhece os nossos corações, ele sabe do que a gente está passando e a palavra para o Baruque, né? Olha a palavra para o Baruque. Eu sou o Deus do juízo, mas você, né? Não é fantástico assim, né? Sim. E é o Jeremias, que é a última palavra, talvez Jeremias para ele, mas é o Jeremias que até aqui o que falou, o que ele disse, se cumpriu. Isso. E o Baruque sabe que o que ele fala se cumpre, né? E aí esse camarada chega para ele e fala assim, mas você não, mas você, eu vou poupar, você vai escapar do juízo, né? Diante de um julgamento de uma nação, né? É muito bonito ver isso, você que está em casa aí. Deus tem tempo para se preocupar com uma pessoa. Diante de uma situação tão grande que está acontecendo, Deus tem um olhar especial para um homem nessa história toda e manda uma mensagem, diante de mensagem para tantas nações, né? Sim. Tem aqui um trecho para Baruque. Para o cuidado para com Baruque. Muito bonito ver tudo isso, né? Talvez é o único fio de esperança desse trecho. Sim, né? O único fio de esperança desse trecho todo aqui é o cuidar de Deus para uma única pessoa diante de um cenário tão desastroso e conturbado. E assim, e tem motivo porque Deus tem esse cuidado com ele. Certo. Né? Que é o fato dele não ter seguido, não ter desobedecido, não seguiu o povo, não desobedeceu, dele ter se mantido fiel ali à palavra de Jeremias, né? Então você tem um motivo para isso também, Sim. né? Por quê? Porque o povo foi castigado, como a gente já viu nas demais lições, porque o povo pegou o caminho errado, né? Mas Deus falou, se pegar outro caminho, a gente arruma aqui. Mas não. Então, tem motivo dessa proteção, dessa guarda, tem motivo dessa atenção no meio de tanta gente que vai passar por castigo e está passando por juízo de Deus. Tem motivo isso, né? Tá? É o Baruque que decide, né? É o Baruque que quase que levantando a mão fala, eu decido ouvir Jeremias, ouvir a palavra de Deus, eu decido isso.
E vocês? Vamos para o Egito. Não, eu decido ficar com ele aqui e eu vi caminhar com ele. É esse Baruque, né? Isso. Então tem motivo, né? É bem a ideia do assumindo compromissos. Sim. Aqui, né? Confie em Deus e em suas promessas, né? Uhum. Você que está acompanhando a gente, o livro de Jeremias é o que está dentro do livro do que a gente conhece dos profetas maiores. Sim. Né? Então não é um texto curto, é um livro dos mais longos do Antigo Testamento. Mas mesmo assim, se você pegar para ler um capítulo por dia, em 2 meses, sim, você vai dar conta do Jeremias. Só que a gente está diante de uma história de alguns anos, né? É verdade, é. E as profecias, aquele tempo de espera, Uhum. aquelas noites mal dormidas, será que vai se cumprir mesmo? Então, assim, confiar na promessa de Deus não é uma coisa para uma semana, Não. para um ano. Uhum. É uma coisa para a vida, né? Depositar a vida aos cuidados de Deus e confiar nele, independente do que está ao nosso redor, né? A gente vive um país hoje conturbado, um mundo, na verdade, conturbado, né? Continuar confiando que Deus está no controle, quando a gente vê as coisas ruindo diante de nós, que é uma situação que a gente tem vivido, outros países têm vivido, e não tentar agir com a própria força, é muito difícil. Continuar confiando em Deus. Estamos falando da situação dos países, do nosso país, mas nas nossas situações pessoais, né? Continuar confiando em Deus e nas suas promessas, quando as coisas na nossa família ali estão difíceis, é sempre um esforço que será recompensado. Sim. Como Baruque. Sim. Mas é o esforço da fé, né? Da confiança daquilo que não se vê, da certeza daquilo que se espera, que ainda vai acontecer. Quando dizem que o mundo não dá volta, ele capota, é verdade. A gente está em Josias, o grande reformador que está trazendo a grande reforma, a esperança. Ele está ali, o Josias, tá? E Jeremias está aqui. E esse cara morre. E aí, meu irmão, de lá para cá, aí é o texto de Jeremias, né? É o texto de Jeremias. Porque Josias estava fazendo a reforma, achou um livro, e vamos reformar a fé, e vamos reformar, e tá tudo bem. Só que de repente ele morre. E aí vem os acontecimentos. Então assim, tu vê, ó, de Josias para Zedequias, né? Então o mundo capota. E como é que você transita nesse mundo que capota? Como é que você caminha nesse mundo que capota? Aí que a gente pode, que você falou do Baruque, né? Baruque, Jeremias. Isso. E você? Eu vou com ele. Isso. Eu decido ir com ele, né? Onde ele for, eu vou. Então, acho que essa é uma boa referência para nós nos dias de hoje, né? Sim. Você tem um evangelho, você tem Cristo, João. Isso. Né? Você tem um evangelho, você tem Cristo. E você? Eu decido pelo evangelho, eu decido por Cristo, né? Amém. Muito bom. Confie em Deus e em suas promessas, obedeça a Deus e sua palavra. É o convite da lição para todos nós aqui nessa reta final. Pastor Adailson, muito obrigado aí da sua ajuda. Deixe sua palavra final aí para os nossos irmãos e ore para a gente encerrar esse estudo, por favor. A gente viu que em pouco tempo a gente viveu uma experiência recente, que o mundo fechou. A gente foi dormir e acordou, Júnior, de repente o mundo todo estava fechado. E a gente viveu uma experiência que jamais passou pela nossa cabeça. Sim. Que foi a pandemia, jamais, tudo fechado, jamais. A gente jamais pensou nisso, mas aconteceu. Tá? Então, o que a gente faz, né? A gente confia em Deus. Não tem outro caminho, não tem outra decisão. Confiar em Deus é ouvir, mas você não. Vai vir juízo, mas você vai ser guardado. Amém. Tem que ter essa esperança. Vamos orar? Vamos. Amado Deus, nós te agradecemos pelos momentos que nós passamos aqui estudando a Tua palavra, a Tua boa e doce palavra, Senhor, que nos enriquece. Senhor amado, que enche a alma de esperança, Senhor, que faz com que a gente, ó Deus bendito,
tenha disposição e ânimo para continuar caminhando, tocando a vida, Senhor. Ó Deus bendito, porque a nossa parada não é aqui, Senhor. Nós temos ainda um caminho. Enquanto, ó Deus eterno, Tu não retornar, a gente caminha. E que, Senhor amado, a nossa caminhada seja uma caminhada decidida, Senhor. Aquela que a gente decide pelo Evangelho, aquela que a gente decide por Cristo. Nos ajuda, à luz do que nós estudamos hoje, Senhor, ó Deus bendito, a escolher a Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Dailson. Obrigado você que nos acompanha até agora. Compartilhe esse link, continue assistindo a Escola Bíblica Especial e a gente se encontra semana que vem para continuar refletindo sobre esse tema, esperança em tempos difíceis, no livro do profeta Jeremias e também no livro de Lamentações. Até semana que vem. Deus te abençoe.